Naquela fazenda do interior de Minas Gerais, todos tremiam ao ouvir o nome dele. Coronel Augusto Ferreira da Silva era conhecido por sua crueldade sem limites. Mas o que ninguém imaginava é que uma simples canção mudaria tudo para sempre. Era o ano de 1888, poucos meses antes da abolição. A Fazenda Santa Clara estendia-se por léguas de terras férteis. Ali, o coronel Augusto reinava com mão de ferro sobre mais de 200 escravizados. Seu coração parecia feito de pedra. Augusto tinha 42 anos e era viúvo há 10. Sua esposa, Dona Helena, morrera no parto do terceiro filho. Desde então, ele se tornara ainda mais amargo. Seus 3 filhos cresceram com medo do próprio pai. O coronel acordava todos os dias às 5 da manhã. Sua primeira ação era inspecionar o trabalho nas lavouras de café. Ai daquele que não estivesse em seu posto. O chicote do capataz não perdoava, e Augusto assistia a tudo sem piscar. Na casa grande, os empregados andavam em silêncio. O menor barulho irritava o patrão. Ele exigia que tudo funcionasse com precisão militar. Refeições servidas no horário exato. Móveis sempre reluzentes. Qualquer erro significava punição. Entre os escravizados da fazenda, havia uma jovem chamada Benedita. Ela tinha apenas 19 anos e trabalhava na cozinha da casa grande. Benedita possuía uma voz angelical que encantava a todos, menos ao coronel, que nunca a ouvira cantar. Benedita nascera na própria fazenda. Sua mãe, Joana, fora vendida quando ela tinha apenas 5 anos. Cresceu sob os cuidados das mulheres mais velhas da senzala. Apesar de tudo, mantinha um espírito gentil e esperançoso. Ela aprendera a cantar com sua avó, que conhecia antigas melodias africanas. Essas canções traziam conforto nos momentos difíceis. À noite, na senzala, Benedita cantava baixinho para acalmar os corações sofridos ao seu redor. O coronel Augusto evitava a cozinha. Considerava aquele espaço inferior à sua posição. Suas refeições eram levadas diretamente à sala de jantar pela governanta, Dona Margarida, uma senhora portuguesa de 60 anos. Mas algo estava prestes a mudar. Dona Margarida adoecera gravemente. Uma febre forte a deixou de cama por semanas. O médico recomendou repouso absoluto. Alguém precisaria substituí-la em suas funções na casa grande. A cozinheira-chefe, tia Josefa, indicou Benedita para o trabalho. A jovem era cuidadosa, limpa e eficiente. Além disso, conhecia todos os pratos preferidos do coronel. Ela começaria no dia seguinte, servindo as refeições. Benedita mal dormiu naquela noite. O medo tomava conta de seu coração. Todos conheciam o temperamento explosivo do patrão. Um prato frio, um copo mal posicionado, qualquer detalhe poderia desencadear sua fúria. Na manhã seguinte, ela acordou antes do amanhecer. Banhou-se com água fria no tanque. Vestiu seu melhor vestido de mucama, de tecido simples mais limpo. Prendeu os cabelos com um lenço branco impecável. O café da manhã do coronel era servido às 7 em ponto. Pão francês, manteiga fresca, queijo Minas, café coado na hora e frutas da estação. Tudo deveria estar perfeitamente arrumado na mesa da sala de jantar. Benedita preparou tudo com mãos trêmulas. Verificou cada detalhe 3 vezes. A toalha estava lisa, sem nenhuma dobra. Os talheres brilhavam. As xícaras alinhadas perfeitamente. Então ouviu os passos pesados dele descendo a escada. Augusto entrou na sala de jantar com seu habitual senho fechado. Seu olhar percorreu a mesa rapidamente, procurando algum erro. Para surpresa de Benedita, ele apenas assentiu brevemente e sentou-se. Ela respirou aliviada. Durante o café, o coronel não disse uma palavra. Benedita permaneceu em pé, perto da parede, pronta para servir mais café se necessário. Ele comeu em silêncio, leu o jornal, tomou seu café. Depois levantou-se e saiu. Os dias seguintes transcorreram da mesma forma. Benedita servia as refeições em completo silêncio. O coronel mal notava sua presença. Para ela, isso era um alívio. Quanto menos atenção dele, melhor. Mas Benedita tinha um hábito. Quando estava sozinha, ela cantava baixinho enquanto trabalhava. Era sua forma de tornar o dia mais leve.
Pequenas melodias que sua avó lhe ensinara, canções que falavam de liberdade e esperança. Uma tarde chuvosa de março mudou tudo. O coronel voltara mais cedo da vistoria às lavouras. A chuva forte atrapalhou o trabalho. Ele entrou pela porta dos fundos, próxima à cozinha, algo que nunca fazia. Benedita estava sozinha preparando o jantar. Tia Josefa tinha ido ao porão buscar conservas. Achando-se só, a jovem começou a cantar enquanto descascava batatas. Sua voz ecoava suave pela cozinha ampla. A canção falava de um pássaro preso em uma gaiola que sonhava voar. As palavras eram simples, mas carregadas de emoção. A voz de Benedita tinha uma qualidade cristalina, pura como água de nascente, que tocava o coração. Augusto parou paralisado no corredor. Aquela voz penetrou suas defesas como nada antes. Ele fechou os olhos involuntariamente. Algo estranho aconteceu em seu peito, uma sensação que não experimentava há anos. Eram lágrimas. O temido coronel Augusto Ferreira da Silva estava chorando. As lágrimas escorriam por seu rosto endurecido pelo tempo e pela amargura. Ele não conseguia se mover, hipnotizado por aquela melodia. A canção terminou. Augusto se recompôs rapidamente, enxugando as lágrimas com raiva. O que estava acontecendo com ele? Como uma simples mucama poderia provocar tal reação? Ele se afastou silenciosamente, confuso. Naquela noite, o coronel não conseguiu dormir. A voz de Benedita ecoava em sua mente. Fazia-o lembrar de Helena, sua falecida esposa, que também cantava. Fazia-o lembrar de quando seu coração ainda sabia sentir. Nos dias seguintes, Augusto começou a mudar sua rotina. Passou a voltar para casa mais cedo. Sempre encontrava uma desculpa para passar perto da cozinha. Queria ouvir aquela voz novamente, mas não admitia isso nem para si mesmo. Benedita percebeu que o patrão andava diferente. Ele já não tinha aquele olhar tão duro. Certa vez, ela o surpreendeu olhando para ela durante o jantar. Quando seus olhos se encontraram, ele desviou rapidamente o olhar. Uma manhã, Augusto fez algo inédito. Entrou na cozinha. Todos pararam de trabalhar, apavorados. Mas ele apenas disse que queria ver como eram preparadas suas refeições. Seu olhar, porém, buscava Benedita. Ele inventou desculpas para voltar à cozinha nos dias seguintes. Reclamava da temperatura do café. Queria experimentar um novo tempero. Precisava falar com tia Josefa. Mas seus olhos sempre encontravam Benedita. Os outros escravizados da casa começaram a notar. Cochichavam nos cantos. O coronel estava mudado. Seu temperamento melhorou. Os castigos diminuíram. Até seu tom de voz estava mais suave. O que estaria acontecendo? Tia Josefa, com sua sabedoria de anos, percebeu tudo. Ela viu como Augusto olhava para Benedita. Viu como a jovem ficava nervosa na presença dele. Conhecia esse tipo de história e sabia que raramente terminavam bem. Uma tarde, enquanto amassava pão, Josefa chamou Benedita. "Cuidado, menina", disse a velha cozinheira. "O coração dos senhores é perigoso. Eles tomam o que querem e depois descartam. Não se iluda com olhares gentis." Benedita jurou que não tinha ilusões. Sabia seu lugar. Mas seu coração jovem começava a confundir os sentimentos. O coronel estava diferente. Seria possível que ele também sentisse algo? Ela afastou esses pensamentos. Augusto lutava contra si mesmo. Chamava-se de louco. Como poderia ter sentimentos por uma escravizada? Sua posição social, sua reputação, tudo estava em jogo. Mas aquela voz, aqueles olhos doces, consumiam seus pensamentos. Ele começou a se questionar. Pela primeira vez em anos, refletiu sobre a vida que levava, sobre a crueldade que praticava, sobre os seres humanos que tratava como objetos. A voz de Benedita despertara sua humanidade adormecida. Uma noite de tempestade, Augusto chamou Benedita ao seu escritório. Ela foi tremendo de medo. O que ele quereria? Todos conheciam histórias de senhores que abusavam das mucamas. Seu coração batia descompassado. Mas quando entrou, encontrou um homem diferente. Augusto estava sentado, com aparência cansada. Ele pediu, não ordenou, que ela se sentasse. Benedita obedeceu, confusa.
senhores não pediam, eles ordenavam. Cante para mim, disse ele com voz rouca. Benedita ficou paralisada. Como assim? Ele repetiu o pedido, dessa vez com os olhos súplices. Por favor, cante como você cantava na cozinha. Preciso ouvir sua voz. Com voz trêmula, Benedita começou a cantar. A mesma canção do pássaro na gaiola. À medida que cantava, via lágrimas escorrendo pelo rosto do temido coronel. Aquele homem estava chorando como uma criança. Quando a canção terminou, fez-se um longo silêncio. Então, Augusto falou, com voz embargada. Você me faz lembrar quem eu era antes de me tornar este monstro. Sua voz toca uma parte de mim que julguei morta. Benedita não sabia o que dizer. Via a vulnerabilidade daquele homem poderoso. Parte dela sentia compaixão. Outra parte lembrava de todos que sofreram sob seu comando. Ela permaneceu em silêncio, aguardando. Augusto contou sua história. Como se tornara duro após perder Helena. Como construiu muros ao redor de seu coração. Como se perdeu na crueldade para não sentir dor. Eram confissões que nunca fizera a ninguém. Benedita escutou tudo. Quando ele terminou, ela falou pela primeira vez com coragem. O senhor tem o poder de mudar, disse suavemente. Se sua esposa pudesse vê-lo agora, ficaria feliz em saber que ainda há bondade em seu coração. Aquelas palavras simples abalaram Augusto profundamente. Ele dispensou Benedita, agradecendo por ter cantado. Ela saiu confusa, sem entender completamente o que acontecera. Mas algo mudara entre eles naquela noite. Nos dias seguintes, mudanças surpreendentes aconteceram na fazenda Santa Clara. O coronel proibiu castigos físicos, ordenou melhores condições nas senzalas, aumentou as rações de comida. Todos estavam perplexos. Os filhos de Augusto, Joaquim de 20 anos, Rafael de 18 e Isabel de 16, não entendiam o pai. Ele começou a jantar com eles, coisa que não fazia há anos. Perguntava sobre seus dias. Mostrava interesse genuíno. Isabel foi a primeira a perceber. Pai está apaixonado, disse aos irmãos. Eles riram da ideia. Apaixonado? O coronel Augusto? Impossível! Mas Isabel insistia. Ela notara como ele olhava para a nova mucama. Joaquim, o mais velho, decidiu investigar. Observou o pai discretamente. Viu como Augusto encontrava desculpas para estar perto de Benedita. Como seus olhos a seguiam pela sala. Como ele sorria quando ela cantarolava. O jovem ficou indignado. Sua mãe mal completara 10 anos de falecida e seu pai se interessava por uma escravizada. Era um escândalo. Ele confrontou Augusto uma noite, após o jantar. Pai, o que está acontecendo com o senhor? Joaquim questionou com rispidez. As pessoas estão comentando sobre suas mudanças, sobre como trata aquela mucama. Está manchando o nome da nossa família. Augusto fitou o filho longamente. Viu nele o homem que ele mesmo fora. Rígido, preconceituoso, cruel. E pela primeira vez, sentiu vergonha. Filho, disse calmamente. Estou começando a entender que estava errado sobre muitas coisas. A discussão esquentou. Joaquim acusou o pai de fraqueza. Augusto defendeu suas novas convicções. Foi a primeira vez que pai e filho debateram como iguais. Rafael e Isabel assistiam, chocados. Enquanto isso, Benedita vivia um tormento interno. Percebia os olhares do coronel. Sentia algo estranho quando estava perto dele, mas sabia que nada poderia acontecer entre eles. O abismo social era intransponível. Tia Josefa continuava alertando a jovem. Menina, essa história vai acabar mal, repetia. Ou ele se cansa de você e sua vida vira um inferno, ou ele realmente se apaixona e aí será ainda pior. Os senhores não casam com escravizadas. Benedita sabia que a velha tinha razão, mas seu coração jovem teimava em ter esperança. Via a transformação em Augusto. Ele estava se tornando um homem melhor. Seria errado se permitir sonhar com algo impossível. As semanas passaram.
A abolição se aproximava e rumores corriam pela fazenda. Logo todos seriam livres. Mas o que isso significaria? Liberdade sem terra, sem dinheiro, sem educação. Seria realmente melhor? Augusto pensava nisso constantemente. Sabia que a abolição era inevitável e justa. Começou a fazer planos. Dividiria parte das terras entre os ex-escravizados. Pagaria salários justos. Construiria uma nova fazenda baseada no respeito. Seus vizinhos fazendeiros o chamavam de louco. Estava traindo sua classe social. Mas Augusto não se importava mais. Descobrira algo mais valioso que ouro ou café. A paz de consciência que vem de fazer o certo. Uma noite, Augusto novamente chamou Benedita ao escritório. Desta vez, ele não pediu que cantasse. Em vez disso, falou sobre seus planos para após a abolição. Perguntou o que ela gostaria de fazer quando fosse livre. Benedita ficou surpresa com a pergunta. Ninguém nunca lhe perguntara o que ela queria. Hesitante, confessou um sonho antigo. Aprender a ler e escrever. Queria ensinar outras pessoas. Queria que as crianças negras tivessem educação. Augusto sentiu seu coração se expandir ao ouvi-la. Aquela jovem que tanto sofrera ainda sonhava em ajudar outros. Ele tomou uma decisão. Mandaria construir uma escola na fazenda. E Benedita seria a primeira aluna. Nos dias seguintes, Augusto contratou uma professora particular. Dona Amélia, uma senhora culta da cidade, começaria a ensinar Benedita 3 vezes por semana. A notícia causou escândalo entre os fazendeiros vizinhos, mas causou também algo inesperado: esperança. Outros escravizados da fazenda pediram para aprender. Augusto aceitou todos. Logo, Dona Amélia tinha uma sala cheia de alunos ansiosos por conhecimento. Benedita revelou-se uma aluna brilhante. Aprendia com rapidez impressionante. Em poucas semanas, já lia frases simples. Em 2 meses, escrevia pequenos textos. Augusto acompanhava seu progresso com orgulho paternal. Mas seus sentimentos eram mais complexos que isso. Ele se apaixonara profundamente. Lutava contra esse amor, sabendo das barreiras sociais. Mas cada dia ao lado dela tornava mais difícil negar o que sentia. Benedita também lutava com seus sentimentos. Via o homem bom que Augusto se tornara. Admirava sua coragem de mudar. Sentia-se atraída por sua nova gentileza. Mas o passado dele ainda assombrava seus pensamentos. Chegou finalmente o dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea foi assinada. A escravidão acabou oficialmente. Na fazenda Santa Clara, houve festa, lágrimas de alegria e também incerteza sobre o futuro. Augusto reuniu todos os ex-escravizados, anunciou que poderiam ficar trabalhando com salários justos, ofereceu terras para quem quisesse plantar, prometeu ajudar na construção de casas dignas. Muitos aceitaram, desconfiados, mas esperançosos. Naquela noite, houve um grande jantar de celebração. Pela primeira vez, negros e brancos sentaram-se à mesma mesa na casa grande. Os filhos de Augusto ficaram horrorizados, mas ele insistiu. Novos tempos exigiam novas atitudes. Benedita cantou naquela noite, não mais escondida na cozinha, mas para todos ouvirem. Sua voz encheu a sala, carregada de emoção. Cantou sobre liberdade, sobre esperança, sobre um futuro melhor. Não havia olho seco. Augusto não conseguiu segurar as lágrimas. Via aquela mulher extraordinária brilhar. E soube, com certeza absoluta, que a amava. Não importavam as convenções sociais. Não importava o que os outros diriam. Ele precisava contar a ela. Mas havia um problema. Joaquim planejava algo. Furioso com as mudanças do pai, conspirava com outros fazendeiros insatisfeitos. Queriam dar uma lição em Augusto, mostrar que certas linhas não deveriam ser cruzadas. Dias depois, homens mascarados atacaram a escola à noite. Queimaram livros, quebraram móveis. Dona Amélia ficou aterrorizada. Foi um recado claro: as mudanças não eram bem-vindas. Augusto ficou furioso. Convocou a polícia, ofereceu recompensa por informações, mas suspeitava de quem estava por trás. Quando descobriu que seu próprio filho participara,
sentiu o coração se despedaçar. O confronto entre pai e filho foi devastador. Joaquim defendeu suas ações. Disse que protegia a honra da família. Augusto respondeu que não havia honra em crueldade, apenas covardia. Expulsou o filho de casa. Isabel e Rafael ficaram do lado do pai. Compreendiam que ele estava tentando corrigir erros do passado. Rafael até começou a ajudar na reconstrução da escola. Isabel fez amizade com Benedita, admirando sua inteligência. Benedita consolou Augusto durante esse período difícil. Ela entendia o sofrimento de uma família dividida. Sua presença gentil trouxe paz ao coração atormentado dele. Naqueles momentos, ele soube que precisava confessar seus sentimentos. Uma tarde de junho, Augusto pediu que Benedita o acompanhasse até o pomar. Sob as laranjeiras em flor, ele finalmente abriu seu coração. Confessou que a amava, que sua voz despertara sua alma adormecida. Benedita ficou sem palavras. Lágrimas correram por seu rosto. Ela também confessou seus sentimentos, mas expressou seus medos. A sociedade nunca aceitaria. Ele perderia tudo. Ela não valia tal sacrifício. Augusto segurou suas mãos firmemente. Disse que ela valia mais que qualquer riqueza ou posição social. Que aprendera, através dela, o verdadeiro significado de valor. E que enfrentaria o mundo inteiro se necessário. Eles se beijaram ali, sob as laranjeiras. Foi um beijo cheio de amor, esperança e medo do futuro. Sabiam que o caminho seria difícil, mas estavam dispostos a trilhá-lo juntos. A notícia do relacionamento se espalhou rapidamente. O escândalo foi enorme. Fazendeiros cortaram relações com Augusto. A igreja o condenou. A sociedade local o rejeitou. Mas ele permaneceu firme. Benedita sofria vendo o preço que ele pagava. Ofereceu-se para partir, para liberá-lo. Mas Augusto recusou veementemente. Ela era sua redenção, seu futuro. Sem ela, voltaria a ser o monstro cruel que fora. Com o tempo, algumas pessoas começaram a aceitar. Isabel e Rafael apoiavam abertamente. Alguns ex-escravizados leais defendiam o casal. Dona Amélia tornou-se amiga próxima. Formou-se um pequeno círculo de apoio. Augusto e Benedita casaram-se 6 meses depois, em uma cerimônia simples. Apenas amigos próximos presentes. Foi o primeiro casamento interracial oficialmente reconhecido na região. Um marco histórico, embora controverso. A vida não ficou fácil. Enfrentaram preconceito constantemente. Eram insultados nas ruas. Lojas se recusavam a servi-los. Mas sua união permaneceu forte. O amor que sentiam era maior que qualquer adversidade. Benedita continuou seus estudos, tornou-se professora e assumiu a direção da escola da fazenda. Educou centenas de crianças negras, dando-lhes as oportunidades que ela quase não teve. Seu trabalho transformou a comunidade. Augusto transformou completamente a administração da fazenda. Implementou métodos progressistas, com trabalhadores bem pagos e respeitados. A produtividade aumentou. Provou que lucro e humanidade podiam coexistir. Joaquim eventualmente voltou anos depois. Pediu perdão ao pai e à Benedita. Reconheceu seus erros. A reconciliação foi lenta, mas genuína. Ele aprendeu com o exemplo do pai que nunca é tarde para mudar. O casal teve 3 filhos. Crianças mestiças que cresceram em um lar cheio de amor e consciência social. Augusto e Benedita os educaram para valorizar todas as pessoas, independentemente de cor ou origem. A Fazenda Santa Clara tornou-se modelo de progresso. Visitantes vinham de longe para ver como funcionava. Alguns se inspiraram, outros criticaram. Mas ninguém podia negar que ali existia algo diferente e especial. Benedita nunca parou de cantar. Sua voz continuou sendo fonte de alegria e inspiração. Ela cantava para os filhos, para os alunos, para Augusto. Cada melodia carregava amor e memória das lutas vencidas. Augusto frequentemente refletia sobre sua transformação. De homem cruel a marido amoroso e pai dedicado. Tudo começara com uma voz ouvida por acaso. Uma simples canção que descongelou um coração de gelo.
Eles envelheceram juntos, enfrentando o mundo de mãos dadas. Houve momentos difíceis, mas também muita alegria. Seu amor permaneceu forte através das décadas. Um testemunho de que o amor verdadeiro supera todas as barreiras. Tia Josefa, anticética, viveu para ver a felicidade do casal. Antes de morrer, admitiu para Benedita que estava errada. Algumas histórias realmente têm final feliz. Algumas pessoas conseguem mudar de verdade. Isabel cresceu e tornou-se ativista pelos direitos das mulheres e dos negros, inspirada pelo exemplo do pai e da madrasta. Rafael administrou a fazenda com os mesmos princípios humanitários. O legado continuava. Dona Amélia escreveu um livro sobre a história do casal. Tornou-se best-seller, inspirando pessoas por todo o Brasil. Mostrou que amor e coragem podem transformar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. A escola fundada por Benedita expandiu-se. Tornou-se referência em educação para afrodescendentes. Formou professores, médicos, advogados. Provou que, quando dada a oportunidade, qualquer pessoa pode alcançar grandeza. Aos 70 anos, Augusto adoeceu gravemente. Benedita cuidou dele com dedicação incansável. Ele segurava sua mão e agradecia por ela ter salvado sua alma. Sem ela, teria morrido há muito tempo. Um homem vazio e cruel. Em seus últimos dias, Augusto pediu que Benedita cantasse as mesmas canções que a fizeram conhecer. Ela cantou com lágrimas nos olhos, despedindo-se do amor de sua vida. Ele partiu em paz, sorrindo. Benedita viveu mais 15 anos. Continuou o trabalho deles, mantendo a fazenda e a escola prosperando. Contava a história de seu amor para as novas gerações. Uma história de transformação, coragem e esperança. E agora, querido espectador, chegamos ao fim desta jornada emocionante. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias brasileiras incríveis. Deixe um like se você acredita no poder transformador do amor. E comente, você teria a coragem de Augusto e Benedita de enfrentar o mundo pelo amor verdadeiro? Compartilhe com alguém especial. Nos vemos na próxima história. Até breve.